estudante, tudo bem com você? Espero que sim. Que bom saber que você nos acompanha. Eu sou a professora Daiane e essa é a nossa aula de História do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. Você já se perguntou o motivo dos nomes dos lugares? O que será que motivou cada lugar a receber um nome específico? Vamos pensar um pouco sobre isso? Na aula de hoje, vamos aprender que o lugar onde vivemos tem história. Vai ser bem legal. Vamos entender melhor que história é essa? Vem comigo! Antes de iniciarmos, aqui vão algumas informações importantes para os professores e professoras que nos acompanham. Essa aula do componente curricular de História é destinada para os estudantes do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. Ela trabalha a seguinte habilidade da BNCC: identificar os marcos históricos do lugar em que vive e compreender seus significados. O objetivo da aula é conhecer os marcos históricos de alguns lugares do Espírito Santo e sua importância para o povo capixaba. Para cumprir esse objetivo, vamos falar sobre a primeira cidade do Espírito Santo, sobre a nossa capital e alguns municípios do nosso estado. Agora que as apresentações foram realizadas, vamos começar a aula? Não esqueça de registrar sua presença. Peça ao seu responsável para apontar a câmera do celular para o QR Code que vai aparecer em sua tela. Você conhece esse lugar da imagem? Provavelmente você já passou por ele ou já viu pela TV. Esse lugar se chama Vila Velha. É a cidade mais antiga do nosso estado. Ela foi fundada em 1535 por Vasco Fernandes Coutinho. Foi por ela que o Espírito Santo começou. Você sabia? Pois é. Quando os portugueses descobriram o Brasil, começaram a viajar pelo território e chegaram até o nosso estado. O descobrimento do Brasil foi um grande marco histórico e a chegada em nosso estado também. Você sabe o que é marco histórico? Marcos históricos são acontecimentos de grande importância que, de certa forma, mudaram a sociedade, seja na esfera política, econômica, social ou religiosa. Isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo e em qualquer tempo, seja passado ou presente. Voltando à chegada dos portugueses no nosso estado. Eles chegaram aqui numa caravela chamada Glória e desceram num lugar que hoje chamamos de Prainha. Tá aqui uma imagem da Prainha. Vasco Fernandes Coutinho é o português que estava no comando dessa expedição. E como eu disse antes, foi o responsável por fundar Vila Velha. Na verdade, o nome nem era Vila Velha. Só foi batizado assim anos depois. Mas como ele chegou aqui num domingo em que os católicos festejavam Pentecostes, que é um período de 50 dias após a Páscoa, ele batizou o lugar como Vila do Espírito Santo. Isso aconteceu em 23 de maio de 1535. Faz muito tempo, mais de 480 anos. E por que esse nome Vila do Espírito Santo depois foi mudado para Vila Velha? Acontece que Vila do Espírito Santo, desde que foi descoberta até 1550, mais ou menos, se tornou a capital da capitania. Mas era uma luta constante com os indígenas, que já habitavam aqui, porque eles queriam o território deles de volta. Além dos indígenas, ainda tinha os ataques dos concorrentes, que também disputavam territórios, os franceses e holandeses. Como os portugueses eram atacados constantemente,
resolveram mudar a capital da capitania para Vitória, que nessa época foi chamada de Vila Nova, por considerar que lá era um local estratégico e com mais facilidade para se defender. Dessa forma, a Vila do Espírito Santo passou a se chamar Vila Velha e a nova capital, Vila Nova. Vamos recapitular o que aprendemos até aqui por meio de uma atividade? Você deve selecionar as palavras que completam corretamente as frases. Questão 1. Aprendemos que Vila Velha foi a primeira do nosso estado, mas compreendemos que o nome dela inicialmente não era Vila Velha, e sim, quais são as palavras que completam essas frases? É cidade, rua, Vila Nova ou Vila do Espírito Santo? Você terá um tempinho para pensar. Vamos corrigir a atividade 1? Aprendemos que Vila Velha foi a primeira cidade do nosso estado, mas compreendemos que o nome dela inicialmente não era Vila Velha, e sim Vila do Espírito Santo. Mais uma questão, vamos lá? Questão 2. Entendemos que o nome mudou para porque surgiu uma nova vila que se tornou sede do nosso estado. Quais são as palavras? Viana, Vila Nova, Vila Velha ou Cariacica? Vamos dar mais um tempinho para você pensar. Vamos à correção? Entendemos que o nome mudou para Vila Velha porque surgiu uma nova vila que se tornou sede do nosso estado, a Vila Nova. Tava fácil, né? Não esquece de registrar sua presença em nossa aula, tudo bem? Seguindo, ocorre que Vila Nova também mudou de nome. Após uma briga muito intensa entre os portugueses e os indígenas, os portugueses saíram vitoriosos e eles, felizes e empolgados pela vitória, mudaram o nome do lugar para Ilha de Vitória. Você deve estar se perguntando o porquê de chamar de ilha. Porque Vitória é uma ilha. Você sabia dessa informação? Se não sabia, agora você já está informado. A capital do nosso estado é uma ilha, ou seja, ela é uma porção de terra cercada por água. Mas não é dessas ilhas que você está acostumado a ver em desenhos animados, com um monte de areia e coqueiros, mas uma ilha enorme, com muitas moradias, comércio, ruas, pontes, ou seja, é uma verdadeira cidade. Para chegar na capital, dependendo do lugar de onde você vai, você precisa usar a ponte. Observe na imagem como é a nossa capital vista do ar. Outra informação importante é que nossa capital não é apenas uma ilha, mas um arquipélago. Sabe o que isso significa? Um arquipélago é um conjunto de ilhas. Então, além de Vitória, tem mais de 30 ilhas que compõem a cidade. Umas pequeninas e outras maiores, que se tornaram bairros conhecidos, como, por exemplo, a Ilha do Boi, Ilha do Frade, Ilha do Príncipe. Essa última, hoje, está anexada à capital por causa de aterros, mas já foi separada há um dia.
Agora que você já sabe como começou a história da primeira cidade do nosso estado e também sabe um pouquinho sobre a nossa capital, vamos ver como se formou o nosso estado e os demais municípios. Os portugueses tinham uma grande necessidade de ampliar o seu domínio sobre o território e aumentar a colonização. Então, começaram a povoar outras partes do nosso estado, fundando outras povoações. É importante entender que o nosso estado não tinha divisão de municípios, de acordo com o mapa atual. Digamos que era assim. Ele era um território enorme, cheio de florestas e matas e povoado por indígenas. A primeira missão era catequizar, ou seja, ensinar o catolicismo aos indígenas que estavam espalhados pelo território. Assim, diminuiria as chances de revoltas, tendo os indígenas como aliados na fé. Assim, os padres jesuítas ajudaram muito nessa missão de povoar o estado, pois foram responsáveis por fundar vários povoados: São Mateus, Santa Cruz, Nova Almeida, Serra, Guarapari e Anchieta. Essas cidades são bem antigas aqui no nosso estado. E foi mais ou menos assim que o nosso estado foi sendo povoado e foi crescendo e se desenvolvendo e sendo dividido em várias partes que hoje chamamos de município. Precisamos destacar aqui que o estado começou a crescer muito com a chegada dos imigrantes. Imigrante é quem sai do seu país de origem, onde nasceu, para ir viver em outro. Os principais motivos dos imigrantes saírem de seus países eram as guerras, o desemprego e a miséria. Eles vinham da Itália, Alemanha, Suíça, Holanda, Açores, entre outros lugares. Ao se localizarem nos lugares que seriam colonizados, se esforçavam para manter vivas sua cultura e memória. Pois então, quando esses povos de diversos países da Europa começaram a vir para o nosso estado, passaram a desenvolver atividades como a agricultura, que é o cultivo da terra, por exemplo. Essa era uma atividade que eles faziam tanto para o consumo próprio quanto para a venda. Se você pesquisar a história de cada município do nosso estado, vai se surpreender com as histórias super interessantes que vai encontrar. Você já se perguntou sobre a história do seu bairro? Quando ele foi fundado? Por que recebeu esse nome? E as ruas por onde você passa? Todas ou quase todas têm um nome, certo? Por que será que elas receberam o nome que possuem? Já parou para pensar? Tudo tem um motivo, né? Quais foram os acontecimentos que se tornaram marcos históricos aí onde você mora? Já procurou saber as histórias do lugar onde você vive? Assim como as cidades têm motivo para ter um nome, o mesmo ocorre com bairros, ruas, escolas. Tudo tem uma história interessante para a gente conhecer. Pesquise as histórias dos lugares que fazem parte da sua vida e de sua família. Pode ser uma atividade bem interessante que vai te trazer bastante conhecimento. Vamos pensar, por exemplo, no nome do município onde ficam os estúdios do Dever em Casa na TV. Ele se chama Cariacica. Você sabe o porquê desse nome? Esse nome foi dado pelos indígenas que habitavam aqui. Quando viram os homens brancos chegando, eles diziam Cari-Jaci Caá, que significa chegada do homem branco. A chegada dos portugueses foi um marco histórico, pois mudou completamente a vida dos povos indígenas da região. Vamos ver quais foram os marcos históricos que deram nome a mais 2 municípios do nosso estado? Pancas
é uma palavra indígena que quer dizer terra onde a raiz não penetra, por causa da grande quantidade de pedras que tem no local. Esse município fica na região noroeste do Espírito Santo. E Serra fica na região metropolitana e recebeu o nome também por causa de uma pedra, o imponente Mestre Álvaro, que se assemelha a uma cadeia de montanhas, uma serra. Quer dizer que as pedras foram um marco histórico para esses lugares, então? As pedras em si não foram um marco histórico, porque elas provavelmente já existiam quando os municípios foram criados. Mas o fato delas influenciarem nos nomes dos lugares, aí sim pode ser considerado um marco histórico. Vamos realizar mais algumas atividades? Quero ver se você ficou ligado. A primeira missão para conseguir aumentar o território do nosso estado era os... Quais serão as palavras que vão completar? Catequizar, portugueses, expulsar, indígenas. Um tempinho para você pensar. Vamos corrigir? A primeira missão para conseguir aumentar o território do nosso estado era catequizar os indígenas. Facinho, né? Bora para a nossa última atividade. Questão 4. O nosso estado começou a crescer bastante com a chegada dos e com o desenvolvimento da... Quais são as palavras? Paulistas, imigrantes, agricultura ou cariocas? Mais um tempo para você. Vamos à correção? O nosso estado começou a crescer bastante com a chegada dos imigrantes e com o desenvolvimento da agricultura. Se você acertou tudo, parabéns! Pessoal, estamos finalizando essa aula, mas não vamos encerrar sem antes relembrar o que aprendemos hoje. Compreendemos que o lugar onde vivemos tem história e que esta é feita por meio de marcos históricos. Alguns marcos históricos do nosso estado que vimos nessa aula são a chegada dos portugueses, a luta com os indígenas, as mudanças de nomes, de capital, o aumento do território, a catequização dos indígenas, a chegada dos imigrantes, o desenvolvimento da agricultura, bem como a história de nomes de cidades, bairros e ruas. Tudo isso é responsável por construir a nossa história. Estudantes, é uma pena, mas a nossa aula chegou ao fim. Em breve estaremos aqui, no Dever em Casa na TV, aprendendo muito mais. E não esqueça, mesmo distantes, estamos juntos!